bem-vindos a mais uma série de vídeos Parábolas de Jesus. Nessa noite, então, estaremos falando da figueira maldita. Abram, por favor, a sua Bíblia em Mateus 21, 18. Mateus 21, 18. Me acompanhem, por favor, que diz assim: De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se tinha figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: Nunca mais dê frutos! E no mesmo instante, a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figueira e muito mais. E depois continua o versículo, mas a parte que eu gostaria de frisar com vocês é o versículo 18, 19 e 20. Então, vamos parar e pensar. Por que Jesus amaldiçoou a figueira, né? A gente tem um conceito, muitas vezes, um aprendizado errado do que de fato é o Senhor Jesus, né? Nós conhecemos um Jesus que é somente amor, não é? Esse é o Jesus que o mundo nos apresenta. Um Jesus que é só amor. Mas Jesus não é só amor. Além de amor, de ser o próprio amor, Jesus também é justiça. Jesus é coerência. Jesus é obediência. Jesus é tantas outras coisas que o mundo não apresenta. É como se tivéssemos a facilidade, né, de ter Jesus assim, não mas. Nós pegamos versículos soltos da Bíblia, aquilo que nos agrada, né, versículos de vitória, é só bênção, é só maravilha, é só coisa linda, mas não é assim. E é por isso que há tanto sofrimento na vida das pessoas, porque muitos querem seguir Jesus à sua maneira, sem que haja consequência alguma de suas atitudes erradas. Então, nessa noite eu gostaria que você meditasse. Por que será que o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira? Já que Jesus é amor, como assim Jesus amaldiçoar? De Jesus sair maldição, não é? Então, vou dizer para vocês o porquê Jesus ficou, vamos dizer, incomodado, irado, né? A Bíblia diz que Jesus teve fome. Olha que interessante. Quando ele voltava para Jerusalém, ele teve fome. Ele encontrou uma figueira no caminho e ele foi dar uma olhadinha para ver se tinha figos, mas só encontrou folhas. Olha só. Ele viu uma figueira com folhas e procurou figos. Só que o mais interessante dessa história, para que você preste bastante atenção e aprenda, não era a época de dar figos. Será que Jesus então era incoerente? Nossa, mas meu Deus, quanta injustiça! Jesus amaldiçoar uma figueira em época que não é de figos, não era estação de figos. Por isso, Jesus não encontrou nada. E ali Jesus amaldiçoou a figueira para nunca mais dar fruto. E no dia seguinte, a figueira estava completamente seca, desde a sua raiz. Jesus, então, esperava encontrar figos. Era a época da Páscoa judaica. E a época de dar frutos era em junho, mas a figueira tinha folhas crescidas, prestem bastante atenção, que indicavam
ter frutos. Algumas figueiras davam fruto antes do tempo. Quando? Quando elas tinham uma aparência, as suas folhas, a sua folhagem indicava que ela estava pronta para dar frutos mais cedo, antes da estação. Uma figueira com folhas crescidas já deveria ter figos ao menos verdes. A figueira que o Senhor Jesus amaldiçoou tinha folhas crescidas, mas não tinha fruto. O que você entende disso? Se alguém quiser deixar um comentário, arriscar um comentário, pode deixar. E conversamos um pouco a respeito. O que você entende disso? Será que Jesus estava sendo incoerente, já que não era época de dar frutos? Por que então Jesus amaldiçoou aquela figueira? Alguém gostaria de falar por quê? Se naquele momento ele buscou a figueira e a figueira apresentava uma aparência de que daria frutos, porque a sua folhagem já era própria para os frutos. Deveriam ter alguns frutos, de repente, não maduros, mas ao menos verdes. Porque a aparência daquela figueira era enganosa. A aparência daquela figueira era enganosa. Parecia madura, mas não era. E infelizmente, meus queridos, é assim na obra de Deus. São inúmeras as pessoas que têm aparência de que estão bem, aparência de que estão dando frutos, aparência de bondade, aparência de crente, aparência de irmão, mas carregam dentro de si um coração mau. Então, o Senhor Jesus, naquele momento, não é que a figueira ela estava tendo uma má conduta, não é isso. Até porque é uma planta, ela não tem ação sobre si mesma, né? Mas ele deixou ali um ensinamento para nós. Ele deixou essa atitude dele de amaldiçoar aquela figueira para que nos sirva de exemplo. Porque sabe o que acontece, gente? Existem pessoas que estão há anos na igreja, anos, e têm a aparência de que são crentes, mas os seus frutos não existem. Nós entendemos que para dar fruto existe um tempo. Tanto é que eu fiz uma pesquisa aqui a respeito, eu gostaria de compartilhar com vocês apenas a título de informação. Uma jovem figueira, ela vai demorar até 2 anos para produzir o primeiro fruto. Até 2 anos. Mas depois de crescida, o prazo ideal é de 1 ano. Até a colheita, leva-se cerca de 1 ano para a planta produzir. É o prazo ideal para contar com a oferta na época de menos figo no mercado do ano seguinte. Então, o prazo, depois que ela cresceu um pouco mais, o primeiro fruto vem depois de 2 anos. Mas após o crescimento dela, é ano após ano. E você, meu amigo e minha amiga? Você que está me ouvindo nesse momento, quantos anos você está na igreja, você está em uma congregação e a sua vida não dá frutos? Você tem aparência de bondade, você tem aparência de crente, porque vai na igreja domingo de manhã ou domingo à tarde, mas os seus frutos são maus. Ou pior, nem verdes estão, assim como essa figueira. Jesus estava procurando ao menos um fruto verde, ele estava com fome. E essa é a fome que o Senhor Jesus tem, fome de que nós venhamos ser verdadeiros convertidos e darmos fruto, porque essa é a missão do verdadeiro cristão. É uma vida digna, é uma vida reta, não uma vida perfeita,
Pastora, você está cobrando perfeição? Não, até porque eu não sou. O único digno de honra e glória e adoração e perfeição é o Senhor Jesus. Mas nós temos a obrigação, sim, de deixar frutos, assim como é exemplo dessa figueira. Existem pessoas 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos na igreja e seus frutos continuam sendo maus. Pessoas intolerantes à verdade. Pessoas que se incomodam quando falamos a verdade a ela, querem todo o tempo que estejamos bajulando e passando a mão na cabeça para que ela permaneça na igreja. Meu amigo e minha amiga, fique à vontade. Fique à vontade, você é livre, nós somos livres em Cristo Jesus, amém? Mas não para praticar a libertinagem, e sim a liberdade em Cristo. Porque o problema é que muitos de nós, o que queremos? Libertinagem. Viver conforme os nossos desejos e nossos desígnios. Essa é a realidade. E como dizia o pastor Luiz nessa sexta-feira, assuma. Por que nós não assumimos quem somos? Por que precisamos estar em redes sociais mostrando que não somos? Tem uma vida destruída, uma vida de aparência e precisa o tempo todo estar mostrando que não é? Assuma que você tem problemas espirituais, assuma que você tem problema no seu casamento e precisa de ajuda. É a coisa mais linda nós sermos humildes e nos derramarmos em Deus para que Ele nos acuda e nos atenda. Quem estamos querendo impressionar? Quem estamos querendo agradar? Se permanecermos assim, não daremos frutos. E Jesus vai chegar um momento que Ele vai requerer o fruto de nós. O tempo do fruto da figueira é de aproximadamente 1 ano. Faça reflexão aí você. Quanto tempo você está em suposto crescimento na igreja onde você congrega? Quantas palavras, quanto direcionamento, quanta coisa o Senhor Jesus tem falado através dos servos dele? Preferimos tampar os nossos ouvidos espirituais para que a nossa carne se manifeste. Mas se fizermos essa escolha, meus amados, vamos sofrer severas consequências. Porque a hora da colheita vai chegar para mim, para você e para todos nós. O que nós teremos para apresentar para o Senhor Jesus? Você, eu, teremos figos frescos para apresentar para Ele? Uma vida digna, uma vida reta, uma vida de obediência, uma vida que gera frutos, que outras pessoas têm o desejo de ser cristãos por causa da sua e da minha conduta? Ou será que as pessoas falam, ah lá, mais um caloteiro, ou mais uma pessoa que passa os outros para trás, ou mais um que vive de aparência? Será que as pessoas se assustam ao ver-nos na rede social tendo a aparência como a figueira que o Senhor Jesus amaldiçoou? Não podemos agir assim. Precisamos nos conscientizar, assim como dizia o pastor Luiz, termos a consciência de quem somos. Se precisamos de ajuda, sejamos humildes e busquemos ajuda no Senhor, porque Ele é reto, Ele é perfeito e Ele é misericordioso para ajudar os que são humildes. Mas enquanto ao soberbo, Ele resiste. Ele vai ter resistência a você, meu amigo. Não se engane pelo fato de você vestir sua roupinha de domingo de manhã e ir à igreja com cara de crente, mas um coração amargo, um coração indigno, um coração invejoso, um coração que não torce pela felicidade do outro. Será que nós não sabemos que Deus vê todas as coisas? Será que não sabemos que o Senhor vê todas as coisas e esquadrinha o coração no mais profundo do nosso íntimo? Humildade nada tem a ver com riqueza ou com pobreza, entenda isso de uma vez por todas. Existem pessoas com muito poder aquisitivo e são pessoas humildes, são pessoas retas, são pessoas corajosas, são pessoas dignas. E tem muita gente que não tem nem o que comer, como diz o pastor, que vende o almoço para comer a janta e arrota a santidade, arrota a arrogância. Sejamos crentes sinceros, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Quantos anos mais você vai ficar na igreja manifestando com o demônio?
com uma vida meio lá, meio cá, uma vida que não glorifica a Deus coisa nenhuma, uma vida de fachada. Até quando você vai aceitar isso? Eu não aceito isso para minha vida, nunca, jamais. Se eu vejo que alguma coisa está errada em mim, eu peço misericórdia ao meu Deus, misericórdia. Me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha insignificância. Mas a gente quer arrotar o caviar comendo o ovo. Essa é a verdade. E no livro de Lucas 13:6, se você quiser abrir sua Bíblia, diz assim: é uma outra parábola a respeito de outra figueira, que diz assim: então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar fruto nela sem sucesso. Por fim, disse o jardineiro, esperei 3 anos e não encontrei um fruto sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Mais uma vez, falando a respeito do tempo de dar frutos. Mais uma vez, uma outra parábola, um outro ensinamento, falando a respeito do tempo. Ele foi várias vezes buscar frutos nela sem sucesso. Esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Se autoanalise, meu querido e minha querida. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para abrir seus olhos espirituais, para que você entenda de uma vez por todas. Não viva de aparência. São 3 anos aqui buscando um fruto. Será que você não está assim? O pastor busca frutos em você. Seu pastor, a pessoa responsável da sua congregação, busca um fruto em você e não há frutos. Nunca há frutos. Nunca aparece. É sempre um problema. E quando dá fruto podre. Dá fruto mal, que cheira mal, com atitudes de fofoca, com atitudes de contenda, com atitude de disse-me-disse. Como pode de uma fonte doce sair água amarga? Não foi isso a comparação que Jesus fez? Como pode uma pessoa dizer ser cheia de Deus e dar frutos e ao mesmo tempo dar frutos podres? Não há como. O problema é a falta de nosso reconhecimento, de entendermos que precisamos mudar, que precisamos realmente ser crentes sinceros, crentes íntegros e consagrados ao Senhor. Essa é a realidade dos dias de hoje que estamos vivendo. Crente com aparência de crente, com a Bíblia debaixo do braço, com uma vida condenada, uma vida maldita e amaldiçoada. Não é esse o propósito do Senhor para nós. O propósito de Deus para as nossas vidas é uma vida feliz e abundante. E quando eu falo abundante, para aqueles que pensam que nós só falamos a respeito de riqueza, nós estamos falando de uma vida completa, de paz, de alegria, de harmonia e de tudo aquilo que o Senhor Jesus e Deus no Antigo Testamento também promete em sua palavra, já que a Bíblia é uma só. Ela se complementa entre si, tanto o Novo como o Antigo Testamento. Mas o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas o vosso adversário, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar os seus sonhos. Ele vem para roubar a sua vida e a sua paz. Ele vem para destruir você. Se você diz ter a Deus, você não pode ter esses itens na sua vida. A ausência de paz, a ausência de alegria, a ausência financeira, a ausência de tranquilidade, a ausência de amor, a ausência de saúde. Ai, pastora, não passamos por luta? Claro que sim.
Já passei inúmeras vezes lutas em minha vida, inclusive de saúde. Tive lutas fortíssimas de saúde na minha vida, durante essa minha caminhada missionária aí fora, no México e em tantos outros lugares que passamos. Mas isso não quer dizer uma vida inteira de sofrimento. É isso que nós precisamos entender. Pessoas que vivem anos na igreja e não dão frutos, alegando que é uma provação do Senhor. Que conversa é essa? Que conversa é essa que é provação do Senhor? Tudo é provação do Senhor? Porque é muito mais fácil nós falarmos que é provação do Senhor do que assumirmos que de fato existe uma maldição em nossas vidas que precisamos nos corrigir e mudar. Essa é a realidade dos fatos. Então, meus queridos, abra os seus olhos espirituais. Peça a Deus uma mudança interior sincera, que agrada a Jesus. Não é uma oração rebuscada, não. Você pensa que a gente impressiona a Deus com a nossa oraçãozinha rebuscada? Deus se impressiona, assim como Ele se impressionou com aquele pecador. Sê propício a mim, Senhor, que nem pensava em olhar para o alto, porque sabia que era indigno de olhar para o Senhor. A oração que agrada a Deus é essa. É a oração sincera. É a sinceridade. Um dia antes de amaldiçoar a figueira, olhe para mim, por favor, não está na Bíblia agora, é uma explicação. Jesus tinha entrado em Jerusalém, aclamado por uma multidão. O povo parecia pronto para aceitar Jesus e mudar de vida. Hosana nas alturas! Hosana nas alturas! Mas uma semana depois queria a morte de Jesus. Eles eram como a figueira amaldiçoada. Pareciam prontos, mas não davam frutos. Sua aparência era enganosa, a aparência de ter frutos, mas a falta deles, a falta dos frutos, foi a causa da figueira secar. Uma vida de aparência, sem frutos verdadeiros, de querer mostrar o que não é. Se você escolheu essa vida, você será destruído por essa escolha. Pode acreditar, mais cedo ou mais tarde. Aqui, a primeira parábola fala que Jesus amaldiçoou. A segunda, que é a que eu acabei de ler, em Lucas 13, diz que houve um tempo. 3 anos eu estou buscando fruto em você. 3 anos eu estou esperando você me libertar. 3 anos eu estou esperando uma vida, um casamento abençoado. 3 anos eu estou esperando a conversão do seu marido. 3 anos eu estou esperando a sua própria conversão. 3 anos eu estou esperando você mudar as suas atitudes de um coração mau. 3 anos, está falando aqui. Esperei 3 anos. O jardineiro falou. Eu não vi um fruto sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Gente, quem está falando isso é o Senhor Jesus. É Ele que está dando o exemplo. Muitas pessoas que saem da igreja, ela não está saindo da igreja apenas porque ela esfriou na fé, ou porque ela quis ir embora, porque ali não é o lugar dela, porque o tempo dela acabou. Não romantiza o que não é romântico, não, gente. Existe um corte, existe uma poda do próprio Deus a partir do momento que não damos frutos. Isso serve para você e serve para mim também, não tenha dúvidas. O Senhor Jesus não precisa de nós para nada. Se eu não der frutos, Ele vai me cortar e vai colocar outro em meu lugar. Porque o poder está nele e não em nós. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Vamos ser maduros, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Existe um tempo, o tempo está correndo. O tempo está correndo. Não aceite mais
não dá frutos. Não aceite mais ter uma aparência enganosa. Não aceite mais viver assim. Você vai ter consequências de uma vida de aparência de santidade, mas você muitas vezes esconde um coração mesquinho, um coração hipócrita, que fará você secar com o tempo. E você vai enfraquecer. A sua cerviz vai endurecer. E a palavra de Deus não vai ter mais uma terra fértil para poder frutificar no teu coração. Ainda há tempo. Como diz aqui. Olha, o que ele diz aqui? Corta a figueira. Corta. Pois só está ocupando espaço no pomar. Tem gente assim na igreja. Só ocupa espaço. E ainda atrapalha ainda os outros que querem ser felizes, querem ser de Deus, querem ser abençoados. Com o quê? Com fofoca, com disse-me-disse, com palavras que não provêm do Senhor Jesus. Você pensa que você está enganando quem? Quem eu penso que estou enganando? Meu amigo e minha amiga. A quem estamos enganando? A quem? Deus vê todas as coisas e o Espírito Santo revela todas as coisas a nós. Você pode estar seguro disso. Você pode estar seguro disso. Você pode estar seguro disso. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano, vai. Eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos, versículo 9. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Quem é salvo dá fruto. Repita comigo aí na sua casa. Escreva aí, por gentileza, se você puder escrever. Quem é salvo por Jesus dá fruto. Escreva, por gentileza. Quem é salvo por Jesus dá fruto. E dar fruto é odiar o pecado. É odiar o que é mal. É odiar o que é ruim. Isso é dar fruto. Quem dá fruto, quem é salvo, odeia o pecado. Não há conivência com o mal. Entende? Algumas pessoas podem até aparentar amar Jesus, mas nunca mudam e escolhem essa vida infrutífera. Quem é salvo por Jesus dá fruto e não ama o pecado. E seus frutos, meus queridos, podem ser até verdes e pequenos, não tem problema. O que Jesus estava querendo é ver um frutinho só, ele estava com fome. Ele queria ver o resultado daquela árvore ali, que estava ali há tantos anos. E que tinha uma aparência de que era boa, porque a sua folhagem já era perene. Jesus falou: nunca mais nasça fruto de você, nunca mais, eu te amaldiçoo, nunca mais. Então, vamos tirar esse conceito de que Deus é bom o tempo todo, Deus é amor, 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 coração, né? Não é assim. Ele é tudo isso, ele é amor, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é o nosso pai, ele é o nosso amigo, ele é tudo isso. Mas ele também requer de nós os frutos, ele também é justiça e ele também observa nossas atitudes depois de um tempo. Deus me aceita como eu sou. Sim, Deus te aceita como você é. Mas não vai haver uma mudança? Quando você ama alguém, você não muda por esse alguém, você não procura ser uma pessoa melhor? Não é assim num relacionamento conjugal? Será que com Jesus seria diferente? Deus me aceita como eu sou, quer dizer, tá tudo bem, eu posso continuar do jeito que eu sou, de qualquer maneira, não é? Eu sou infiel, eu sou infiel em todos os aspectos, não é? E tá tudo bem, porque Deus é amor, Deus vai me perdoar, Deus sabe. Cuidado, hein? Lembre-se quem falou essa primeira frase, Deus sabe, foi a serpente para Eva. Nós somos enganados, meus queridos, pelos desígnios do nosso coração, pelos desejos insanos do nosso coração. Tenhamos muito cuidado com as nossas escolhas. Façamos nós a escolha certa. E que não venhamos nós viver de aparência, porque cada um de nós seremos julgados de acordo com as nossas escolhas.
Muitos dizem, não julgue para não ser julgado, só Deus é quem julga. Meu Deus, você não tem temor que é só Deus que te julga? Eu tenho. Mais temor do que qualquer ser humano, qualquer juiz me julgar. Eu tenho temor do Senhor me julgar. Porque eu sei o quanto eu sou insignificante e pecador e o quanto eu preciso melhorar como ser humano. Tenha você essa consciência também. E você colherá frutos verdadeiros de uma mudança verdadeira. Porque com Jesus Cristo você pode e dará muitos frutos, a 100 por um, como promete em sua palavra. 30, 60 e a 100 por um. Amém, meus queridos? Amém? É isso então. Eu espero que essa live tenha falado ao meu coração, porque ao meu falou bastante. Eu espero que você não seja mais lento para aprender. Infelizmente, nós estamos numa geração daqueles que são muito lentos para aprender. Aprende tudo, não é? Aprende o funk da fulana, não é? Aprende o palavrão do ciclano, aprende a rebolar com uma beltrana, não é? Mas é tardio para aprender as coisas de Deus, assim como diz em Hebreus, no capítulo 5, versículo 11, que diz: quanto a isso, temos muito que ensinar, coisas difíceis de explicar, especialmente porque se tornaram indolentes para aprender. Indolente, no dicionário, significa negligente, lento e preguiçoso. Não sejamos indolentes, não sejamos negligentes, não sejamos tardios e lentos ou preguiçosos para praticar o que é correto. Porque o Senhor vai requerer de mim e de você os frutos. Ainda que sejam verdes e pequenos, não tem problema. No tempo certo, irão amadurecer. E o Senhor Jesus vai então poder se alimentar. E poderemos nós alimentar outros através dos nossos frutos. Não precisamos ficar falando, fala de Jesus. Tem gente que gosta de falar, não é? Mas sejamos verdadeiras cartas de Cristo. Não escrita por mãos humanas, mas escritas pelo próprio Deus. Com testemunho de vida. Um testemunho que dê frutos e alimente a outras pessoas. Deus abençoe vocês, meus amados.